Olá, pessoal. Olha eu aqui novamente e ainda rouca, né? Mas como eu disse, a minha fonoaudióloga Karina Portela, no próximo programa eu vou estar, 100%. Nosso programa hoje vai trazer para vocês um assunto já iniciado há algum tempo atrás e eu prometi que eu ia trazer novamente. Essa informação que nós vamos levar hoje é uma informação que a gente precisa diariamente. E não poderia ser diferente a nossa amiga, já quase VIP do programa, né? Isso é muito bom, a Lígia Bulli, que vai falar sobre o quê? Dinheiro. Quem não gosta? Eu gosto. E daí, Lígia, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada por me ter aqui de novo. Prazer estar aqui, eu adoro falar sobre isso, né? Não sobre efetivamente dinheiro, mas o impacto dele na nossa vida, né? E é um prazer estar aqui de novo contigo. Nós agradecemos e eu tenho certeza que o pessoal de casa está lá, todo mundo mordendo, tirando um pedacinho da unha para saber o que é que você vai falar hoje. Mas primeiro você me conta, como que foi o programa anterior? Então, como repercutiu? O que os seus amigos falaram? O que você recebeu de informação sobre o programa? Então eu vou te contar, Maria Luz, que eu já estou trabalhando com esse tema há muito tempo, né? Eu já vi muitas situações, mas eu sempre me surpreendo com as coisas que vêm, né? E no programa a gente falou sobre vários temas, mas uma coisa que a gente falou é como as pessoas têm dificuldade de olhar para os próprios números, né? Como isso causa um sofrimento muitas vezes físico, sim, né? E que aí a pessoa não olha, né? Então eu tive alguma repercussão, assim, várias pessoas com vários temas, mas uma repercussão que me chamou bem a atenção foi de uma pessoa que me ligou e falou, sabe aquilo que você falou no programa? Sobre dificuldade de olhar para o próprio extrato e de não chegar nem na organização mínima, né, que a gente estava falando? Eu sou essa pessoa. Que recebe e gasta tudo. Não. Ela tem dificuldade de olhar para o próprio extrato. Ah, entendi. Sabe? Ela tá com problema, ela não sabe administrar o dinheiro dela, mas a dor é tão grande que ela não consegue sequer abrir o extrato para olhar, sabe? Então, ela me ligou e falou, eu tenho esse problema, eu preciso da sua ajuda. Olha que legal. Importante, né? Né? Muito bacana. Então, e outra, a pessoa achar, bom, vou ter salvação, tem uma pessoa que vai me ajudar, por que não a Lígia? E na verdade, assim, eu posso ajudar na condução, mas a pessoa se ajuda. Então, sim, essa atitude de você encarar essa dificuldade inicial, que eu sei que dói, é muito importante, porque a partir do momento que você começa a olhar, você já começa a tomar decisões. Sim. Né? Então, assim, eu tenho vários casos de pessoas que não punham nada no papel, né? E que faziam contabilidade mental, que a gente é bem ruim de contabilidade mental, mas a gente acha que a gente Sim. é muito bom, né? Então, que não faziam nada disso e que só de começar a falar sobre o tema ou de vir conversar comigo, começou a tomar decisões melhores, né? Sim. Porque parece que não fica tão pesado e realmente não fica tão Mas, pesado. Mas, Lígia, que bom saber que o programa chegou até alguém, pelo menos uma pessoa, né? Sim. Poxa, assistiu, que bom, fez a diferença para ela. Isso é importante, mas eu tenho certeza, como eu recebi várias pessoas falando de você e queriam saber como te encontrar, e daí eu disse, olha, se você perdeu o programa, né, vai lá no YouTube, coloca lá Rede TV Paraná, vai ter procurar maturidade e você vai encontrar então a Lígia falando. Você só recebeu uma ligação? Na verdade, então, eu não recebi só uma ligação. Essa foi uma que me surpreendeu particularmente, mas eu recebi várias pessoas que me procuraram ou que entraram na minha página também para perguntar questões. Então foi assim, eu fico muito contente porque o tema dinheiro é um tema que normalmente a gente não conversa, né? A gente não conversa com um amigo, a gente não conversa com o parceiro, a gente não conversa com ninguém, a gente tem muita vergonha de falar sobre isso, ou medo, né? Então, ou dor, né? Porque a gente está numa situação difícil, então ter recebido tantas pessoas que me deram retorno e que falaram, foi muito bacana. Mas então, por isso... espetacular o programa de vocês. Por isso a gente está trazendo a Lígia novamente para falar sobre esse assunto, né? Porque, querendo ou não, Lígia, parece que, como você disse, das pessoas que têm vergonha, têm medo, isso acontece
muito e a gente pensa que não, né? Aham. Então, se você ganha muito, não sabe administrar, também não é muito legal, né? Então, a Lígia aí ensina, ela conduz, né? Isso mesmo. Então, quem precisar, estamos aí agora falando mais uma vez com a Lígia. Ô Lígia, como viver bem financeiramente na melhor idade ou nos 60 mais? É um tema bem interessante esse. Então, hoje a gente vai falar bastante de longevidade, né? Sim. E assim, antes de falar especificamente da longevidade, eu queria trazer umas reflexões aqui sobre por que a gente tem falado tanto sobre... Por que esse tema longevidade está tão, assim, aparecendo tanto, né? Então, porque eu acho que não se falava tanto disso, não, né? Nós estamos num país, Lígia, que está envelhecendo. Sim, né? E a gente precisa envelhecer bem. Assim como vem médicos e fala sobre como a gente deve se estruturar, né? Conhecer seu corpo. Nós precisamos conhecer também, será que eu estou guardando um dinheirinho? O que será que eu estou fazendo? Então, assim, eu fiquei me perguntando, né? Por que a gente fala tanto? Então, assim, a primeira questão é essa questão da gente estar vivendo mais, né? Sim. Assim, a gente ganhou aí nas últimas décadas uns 20, 30 anos de vida, né? O segundo é que aquele montinho que a gente fazia para custear a nossa aposentadoria nesses anos, agora tem que ser um montão. né? Então é um grande desafio que a gente tem. E uma outra questão que eu pensei é o seguinte: a dinâmica das famílias mudou muito. Sim. Né? Então antes a gente tinha aí famílias que tinham lá seus 3, 4 filhos, né? E que quando os genitores envelheciam, né? Quando você tinha não só os genitores, mas quando você tinha os idosos da família, esses idosos eram cuidados por esses 3, 4 filhos que as famílias costumavam ter. Hoje é 1,2 filhos, né? Sim. E a gente não tem mais aquela coesão familiar, né? As famílias não estão vivendo assim todas no mesmo lugar. Você tem um filho aqui, um filho no Nordeste, um filho fora do Brasil, etc. Então, esse pacto que existia intergeracional não existe mais, né? Parece que se dividiu um pouco, né? Ficou mais longe. Isso, então assim, é um outro desafio também. Então, acho que não é à toa, e você sabe disso muito melhor do que eu, que se a gente olhar aí o Ministério dos Direitos Humanos, o número de casos de abuso, de abandono, né, Sim. a idosos... É muito grande. É muito grande, né? Então, assim, tá difícil. E assim, quando a gente fala de longevidade, a gente tem algumas questões, né? Que a gente não pensa e a gente não percebe que a gente está envelhecendo, né? Eu tenho certeza que, assim, eu aqui, nos meus anos, eu não sei, eu sinto que você eu tenho vive 20, o presente, né? O 20, futuro 30, sem velhice. Né? Assim, a gente não sente o passado o tempo na velocidade que ele passa, né? E a gente também não está preparado para pensar o amanhã, né? Então é difícil para o nosso cérebro processar o que é, como é que vai ser o amanhã, né? Como é que a gente vai envelhecer? Então, se a gente não pensa, a gente vive um amanhã que a gente projeta, e normalmente esse projeto é sempre bonito, né? Sim. Como é que vai ser o seu amanhã? Sempre é melhor que hoje, né? Que não é real. Que então, não assim, é real. A gente não vive uma longevidade planejada, né? A gente vive uma longevidade sonhada, né? E é um problema, né? Depois que a gente tem a enfrentar aí, né? É que na realidade, Lígia, sabe qual é o maior problema nosso? É realmente não pensar que eu pago o plano de saúde, eu coloco dinheiro na poupança, eu compro uma coisa bonita pra mim, mas eu não guardo um dinheirinho pra quando eu tiver 70, 80, 90 anos. Isso aí. E daí eu já escutei gente falar assim: meu filho que se vira. Gente, isso não é real. Nós não podemos largar na mão dos nossos filhos aquilo que a gente vem ensinando para eles a não fazer. Isso mesmo. Né? Então tem que aprender a guardar, aprender a gastar para a gente não sofrer lá na frente. E assim, às vezes os filhos, eles também estão sobrecarregados, né? Sim. E, inclusive, tem muitos casos, assim, eu tenho pessoas que eu atendo que eles ajudam os filhos, né? Também. Então, muitos. Tem vários casos, assim, porque a conta tá difícil de fechar em todas as esferas, não é só lá na longevidade, né? Então,
assim, quando a gente vai falando de longevidade, a gente vai pensando sobre o tema, eu gosto muito de pegar um conceito que eu ouvi do professor Jurandir Macedo, que é uma referência que a gente tem aí sobre educação financeira, psicologia cognitiva. Ele fala assim, que existem alguns capitais que a gente precisa cuidar, né, para fazer essa conta fechar da longevidade, né? Então, o primeiro é o capital físico, né, o nosso corpo. Então, como é que a gente cuida do corpo e quais são as coisas que a gente precisa fazer para que a gente garanta ter uma longevidade positiva? Então, cuidar daquelas doenças crônicas, etc. Sim. E o que a gente pode fazer? Melhorar a alimentação, ser menos sedentário, etc. Né? Depois você tem o capital social, né? Então, o capital social é você ir ao longo da vida desenvolvendo relacionamentos, de maneira que quando você chega lá na longevidade, você tem uma rede, né, de apoio, uma rede de pessoas que convivem com você e que te nutrem, né? Sim. Porque, assim, a gente não é a gente só por nós, né? Nós somos através do olhar do outro, né? Um conceito bem bonito que eu aprendi na psicologia. A gente existe através do olhar do outro. E é uma ajuda, né? Querendo ou não, é uma ajuda. Você tendo bons relacionamentos, sim, você também é ajudada, né? Tenho certeza que você tem um monte de exemplos para contar pra gente de pessoas que desenvolveram esse capital social. Então, tem esse segundo capital social. Qual que é o impacto de você não desenvolver o capital social na sua longevidade? É a depressão, né? É a tristeza, é você ter questões de falta de cognição, né? Falta de interesse na vida. Então, são elementos que a gente tem que ir trabalhando para ter uma boa longevidade. Então, além disso, o terceiro... Mas a falta de maturidade também, né? Total, né? Um terceiro capital que ele aponta é o capital intelectual, né? Uhum. Então, o que é esse capital intelectual? É a capacidade que a gente tem de ir se adaptando à mudança do nosso tempo, né? Então, sabe aquela pessoa que fala assim, mas no meu tempo era tão melhor, né? Mas no meu tempo era tudo funcionava, Então, esta pessoa, será que no nosso tempo era assim, quando a gente era lá, jovenzinho, era tudo melhor? Eu acho que tudo tinha problema, né? Quem aí não sabe disso? A gente tem memória fraca, né? A gente esquece das coisas ruins que tem, né? Então, assim, se a gente pegar, por exemplo, do ponto de vista tecnológico, né? A gente se manter atualizado, a importância disso, qual que é a importância? Se a gente pegar do ponto de vista tecnológico, como é que a gente transaciona hoje, né? Como é que a gente troca dinheiro hoje? É tudo via celular, via Pix, né? Você vai fazer, por exemplo, há um mês atrás a gente instalou ar-condicionado em casa. Estava muito frio, decidimos instalar ar-condicionado em casa. Ar-condicionado não tem mais o controlinho, até tem, né? Você vai pro telefone celular. Você baixa o aplicativo para controlar o volume, o ar-condicionado. Então, assim, aquela pessoa que não foi se desenvolvendo e que não cuida do seu capital intelectual, não tem vai condição. Ficando restrita, né? E, por exemplo, um impacto muito forte no financeiro que a gente vê todo dia, o que é? São as fraudes que acontecem, sim, né? Diariamente, cujo alvo são exatamente as pessoas mais idosas, os idosos, né? aposentados, né? Então, assim, cartão clonado, ligações. E o que é isso? É você não cuidar do seu capital intelectual e ficar atualizado com os costumes e com a tecnologia do dia a dia. Como guardar dinheiro? Me diga, numa situação que a gente vive, vamos falar que é grave, né? É muito porque difícil. A gente sabe que o percentual é um, mas quando você vai no mercado é outro, quando você vai na farmácia é outro. Como guardar dinheiro? Então, aí a gente entra no quarto capital, que é o capital financeiro, né? E aí, assim, o desafio é a gente juntar o montinho que seja suficiente para a nossa longevidade, né? E esse exercício de você juntar o montinho necessário, ele passa por 2 pontos, assim. O primeiro ponto é a gente entender o que é importante para a gente, né? Quais são as coisas que das quais a gente efetivamente vai precisar. Eu falei dos capitais que vão ajudar a gente a ter uma boa longevidade. Sim. Mas o financeiro é o que vai sustentar a gente. Existe um conceito da Organização Mundial de Saúde de você ter um envelhecimento ativo,
né? E o envelhecimento ativo pressupõe a independência, a autonomia. Porque não adianta nada a Em gente todos os fatores. Em todos os fatores. Não adianta nada a gente só se livrar de doenças, né? A gente precisa ser autônomo também, né? Com certeza. Então, como é que a gente faz para fazer isso? Então, o primeiro passo é a gente entender e a gente pensar no nosso futuro, o que a gente vai precisar para o nosso futuro, né? Então, como é que a vida vai mudar? Será que as decisões que a gente tomou ao longo da vida se justificam, né? Quando a gente for chegando mais para frente? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você tem um tamanho de casa que é suficiente para acomodar a sua família de tantos filhos. Os filhos já saíram, muitas vezes já casaram, né? Mas você continua mantendo aquela casa grande, com jardim grande, tendo gastos, tendo dificuldades, etc. Por quê? Para quê? Né? Outro exemplo, por exemplo, você tem um carro na garagem que você já não está usando tanto. Hoje está tão mais fácil você usar, chamar aplicativos, etc. Será que justifica você ter carro? Né? Então, são decisões econômicas que você tem que ir pensando e que vão afetar diretamente a sua longevidade. Como é que você usa esse recurso que está tão difícil da gente juntar para que você use ele de uma maneira a pagar por aqueles boletos que te dão prazer, né? Sim. E aqueles boletos que efetivamente fazem sentido na sua longevidade, né? Que é você sair e comer uma pizza com o teu amigo, que hoje em dia até isso tá difícil da gente... Verdade. Junto. E é tão saudável, né? Tão necessário, né? Você falando, eu comecei a pensar. Lá no comecinho você disse sobre anotar as coisas. Uhum. Então eu fico pensando assim, a gente não tem esse hábito de fazer Sim. um caixa. Verdade. O que entra e o que sai. Aí, talvez se a gente colocasse, não com um lápis, né? Senão a gente vai lá e apaga. Né? Tem que ser com caneta mesmo, que é para lembrar que não é para gastar aquilo. Sim. A gente fica imaginando o porquê que a gente não anota. Se nós ganhamos X, nós temos que gastar menos que esse X. Se a gente anotasse, eu sei que muita gente anota, né? Aí você começa então a pensar, poxa, sobrou esse dinheirinho, eu vou então guardar. Então assim, sobre esse controle, né? Como é que a gente faz o controle, né? Eu vou te dizer que assim, uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do caminho é que não existe uma verdade absoluta. Sim. Né? Então, tem gente que não anota nada e sabe tudo de cabeça. É a minoria, tá? Minoria, porque a gente não é bom de contabilidade mental. Tem gente que usa papel e lápis, né? Tem um caderninho lá e que anota e tal. Tem gente que usa aplicativo de celular, gosta de fazer planilhas. Viu? O jeito que a pessoa escolher e que funcionar para ela é o melhor jeito. Concordo. Né? Isso que a gente uma coisa que a gente tem que ter em mente para que a gente não coloque o aplicativo já como um empecilho para a gente olhar o dinheiro, né? Então, como você anota, não importa muito. E também assim, você não é que você precise anotar tudo, porque senão você fica escravo de ficar anotando, gastei o cafezinho, gastei não sei o quê, né? Não é por aí. A gente tem que entender qual é o nosso número. Então, quanto é que custa a nossa vida, né? Do que eu preciso e quanto é que custa aquilo que eu preciso, né? Aquilo que é importante para mim. E uma vez você tendo feito isso, você vai entender quais são os custos que são aqueles custos que se repetem todo mês, que a gente chama de custos fixos, e quais são os custos que a gente varia e que a gente pode separar, né? Para fazer outras coisas, como, por exemplo, fazer uma viagem, fazer um passeio, etc., que são aqueles custos variáveis, né? Que normalmente é o custo que muda. Então, se a gente sabe que tem um custo que não muda, a gente cuida só do que muda, né? Mas a gente deve saber o que é primordial nessa nossa vida, né? Eu sei que é muito a idade. E quando eu sou jovem eu quero gastar, eu quero passear, eu quero comprar o melhor carro. Quando é a melhor idade ou como fazer mais lá na frente, depois que eu já gastei tudo e mais um pouco, como é que eu vou cuidar disso depois dos 50? Eu ainda tenho chance? Tem muita chance. Você tem chance aos 50, aos 60, aos 70. Você só não tem chance quando você não tiver mais capacidade de cuidar das suas próprias decisões. Até lá, enquanto isso, você sempre tem chance. E assim, depende muito do caso da pessoa, né? Cada pessoa tem uma situação, então é difícil eu te dar uma resposta assim, muito específica, né? Mas
a gente sempre, o primeiro passo, de novo, é a gente olhar para aquilo que é importante para a gente e aquilo que a gente precisa, né? Então, feito isso, depois a gente precisa olhar para aqueles talentos que a gente tem, que muitas vezes a gente esquece deles, né? Sim. Então, e ir trabalhando através dos nossos talentos o nosso capital social, o nosso capital intelectual. Então, é a gente eventualmente oferecer um serviço para alguém, oferecer uma ajuda para alguém que precisa. Muitas pessoas precisam pagar por ajudas que a gente eventualmente pode oferecer, Sim. né? Ou a gente se preparar para fazer uma transição para um outro trabalho, né? Por exemplo, eu tinha uma pessoa que ela era chefe de qualidade. Ela ficou durante anos trabalhando como chefe de qualidade. Quando foi chegando na época de fazer a transição para aposentadoria, ela falou: epa, o que eu vou fazer agora? Né? Porque a gente casa com o trabalho, né? Sim. Então, como é que ela foi fazendo essa transição? Ela foi percebendo quais são os talentos dela e ela foi desenvolvendo os talentos. Ela virou chefe de cozinha, né? Então, ela organiza pequenos eventos e tá super bem. Eu sempre digo, não para de trabalhar, né? Não para a gente de tem trabalhar. que continuar, achar alguma coisa para fazer. E rendável, né? Isso, Mas assim, a gente tem muito talento e a gente tem muitas possibilidades de explorar esses talentos. O que a gente precisa é olhar para isso, né? Que muitas vezes a gente não olha e acha que a gente não tem nada, que a gente fica preso àquele trabalho que a gente fez anterior, né? Mas vamos olhar para a longevidade com um olhar de potência. Né? Sim. A longevidade não precisa ser o fim ruim, não. A gente Uma ganhou. coisa pesada, né? Eu vou envelhecer, né? Aquele peso. Isso, a gente ganhou 20 anos de vida. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar, não é? Então, é isso aí. A gente na realidade tem mania não sei se é mania, mas tem uma forma de pensar muito negativo dessa parte, né? A gente, quando escuta alguém falar assim, mas você não consegue mais fazer. Muito pelo contrário. O idoso já fez tanta coisa e ele é capaz de fazer muito mais. Acontece que ele ouve tanto que você não é capaz, que ele faz o quê? Ele vai parando, né? Ele vai se recolhendo. Isso aí. E acaba, então, perdendo o significado da vida. Isso mesmo. Que é a gente ser produtivo. Mas vamos voltar no dinheiro, né, gente? Como guardar dinheiro? Eu preciso aprender. E você precisa ensinar. Então, eu vou dizer assim, eu vou dar uma dica para quem ainda não chegou lá. Aliás, para todo mundo. Para todo mundo. Mas que ela é mais eficiente para quem está lá no começo da vida, assim, começando a sua carreira. Acho que se eu tivesse que dar um conselho, o conselho é: vamos automatizar a nossa reserva, né? Então, você recebeu, você pega uma parte desse dinheiro e você guarda. E você faz isso de preferência de maneira automática. Porque se a gente tiver que parar todo mês para pensar, será que eu guardo ou será que eu compro aquela coisinha que eu estou pensando? Você perdeu, né? Então, se você automatizar esse processo de guardar, como acontece, por exemplo, com o fundo de garantia. Qual é o dinheiro que a gente guarda na vida? É o fundo de garantia. Por que a gente guarda esse dinheiro? Porque a gente não toma decisão. Você não pega nele, né? Exato. Alguém arranca esse dinheiro da nossa mão e guarda em algum lugar. E você nem percebe que vai fazer falta. Isso aí. E veja só que interessante. A gente tem o fundo de garantia, alguém tirou uma parte do nosso dinheiro, colocou lá no investimento, né? Que o fundo de garantia também é uma reserva, né? E a gente continua vivendo e dando conta, ou a trancos e barrancos, mas dando conta da nossa vida sem esse dinheiro. Então, a mesma coisa a gente tem que pensar para a nossa reserva do nosso eu do amanhã, né? A nossa reserva de longo prazo. Se a gente automatizar esse processo de poupança, a gente vai esquecer disso e a gente vai começar a juntar. Eu fico imaginando o que as pessoas lá de casa gostariam de perguntar para você. Claro que eu estou aqui perguntando, como é que eu vou guardar? Como é que eu vou ter um dinheirinho lá na frente? Todos nós, né, almejamos ser aposentados, ter uma boa renda, o que o Brasil, infelizmente, não faz, mas nós temos um valor. E é desse valor que nós vamos viver, certo? Então, nós temos que saber o que é prioridade, o que realmente é necessário e o que realmente não é necessário. Você falou da casa. Para que ter uma casa tão grande depois que os filhos... Eu digo assim, que agora é hora de eu ir passear na casa dos meus filhos, né? Não os meus filhos irem para minha casa, eu que tenho que ir lá passear. Então, é assim que funciona. A gente também tem que aprender a dizer não.
Então, eu tenho que saber e eu tenho que responder. Sim, sim, não, não. Então, E às vezes falar não, não é ser uma pessoa ruim. é isso mesmo. É dar limite. É isso mesmo. É ensinar a pescar. É você que tem que ir lá agora. Esse é meu dinheiro que eu vou viver. Não é isso? Você já foi na minha aula, né? Mas não é real. Eu vou te dizer que assim, esse tema é um tema muito delicado e muito doloroso. Porque assim, os pais, a gente está vendo essa situação, né? De os pais terem que ajudar os filhos e não o contrário, né? E aí, assim, qual que é a resposta? Eu vou te dizer que assim, sabe aquela coisa do avião que cai a máscara e fala, coloque em você primeiro e depois da criança? Você não faz isso, né? Não faz isso. Os pais É o não impulso. fazem isso. Mas deveriam. É o né? impulso. Porque assim, você pode ajudar os seus filhos? Claro que você pode, né? Mas você tem que entender o que é que você pode, né? Quanto você pode. Tem que ter limite, porque você fez a sua lição de casa de um jeito ou de outro, você fez. Então o filho, ele tem mais potência, ele tem mais idade aí, mais força para fazer poder o dele trabalhar também, e fazer o né? dele. Lígia, a gente gostaria de falar muito mais. Eu vou te trazer de novo. Legal. Guardem aí que a gente vai voltar com esse tema. Eu queria te propor uma coisa. Sim. Aqui. Eu podia fazer uma enquete no meu site ou com vocês para entender quais são os temas que as pessoas gostariam de falar. Que eu acho que são, assim, a gente traz alguns temas aqui. É importante a gente conhecer as dores das pessoas, Sim. né? O que elas quiserem conhecer mais a fundo para a gente trazer assim com detalhes, né? Então não esqueça você aí de casa que anotem o telefone da Lígia para perguntar as coisas dela. Isso. Lígia, eu gostaria que você se despedisse do pessoal de casa. Temos aí 1 minutinho, mas dá para você se despedir. Então, pessoal, eu quero apresentar para vocês a minha página, chama Dinheiro Nosso de Cada Dia. Eu vou colocar lá para vocês uma enquete para que vocês interajam e escrevam para mim aqueles temas que vocês gostariam de me ter aqui falando sobre eles no programa. E a gente organiza um E eu retorno prometo aqui. te trazer. E Legal. você aí de casa, guarde seu dinheiro, porque o negócio tá curto, né? E gastar não é muito bom não, tem que prestar bastante atenção. Pessoal, foi um prazer estar aqui. A gente sempre tem programas ótimos e esse é mais um. E eu espero você no próximo programa. Até!